Boa noite a todos. A gente está aí no mais um episódio sobre a série Protagonismo, Mercado de Trabalho, ligado à longevidade. Hoje a gente trouxe para conversar com a gente uma pessoa que, antes de mais nada, antes de falar sobre toda a competência, eu preciso falar que é uma pessoa de uma generosidade incrível, no sentido que, com toda a competência, assim como eu e a Jéssica nos conhecemos pelo LinkedIn, tivemos afinidades profissionais, mas, acima de tudo, a gente usa uma coisa chamada sororidade. E eu acho que isso a Fran tem muito. A Fran é psicóloga, tem mestrado em administração, é uma pessoa que está engajada há muitos anos, tem a consultoria, mas engajada há muitos anos na diversidade etária, tem uma visão muito realista e hoje muito assim, consistente sobre o mercado de trabalho 50+, né? Tem vários projetos nessa área, já estamos esperando a Fran para estar aqui com a gente no próximo, porque ela vai lançar um livro, e eu acho que isso é o que mais é importante a gente falar. Boa noite, Eli, boa noite, Fran, seja bem-vinda ao canal. E hoje a gente vai falar de um assunto realmente muito importante. Eu acho que queria primeiro que você se apresentasse um pouquinho, Fran, falasse sobre quem é a Fran e também falasse um pouquinho depois como é que as empresas hoje elas estão se comportando em relação à diversidade etária. Boa noite, pessoal, e bom dia para quem acessar isso em outro horário, né? Primeiro eu gostaria de agradecer, estou super feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eliane foi super gentil com as palavras aí, né? A sororidade, realmente eu acho que a gente tem que se ajudar, cada uma tem experiência, tem uma lente diferente, uma experiência diferente, e eu acho que se a gente conseguir complementar as nossas vivências, a gente consegue caminhar mais longe. Eu trabalho na área de recursos humanos desde o segundo ano da faculdade, eu me formei em 87, então dá para vocês fazerem as contas há quanto tempo eu estou nessa área, mas desde esse primeiro estágio na área de recursos humanos eu já me deparei com a questão etária. Então o meu primeiro projeto foi fazer um programa de preparação para aposentadoria dentro de um banco onde a aposentadoria era compulsória, ou seja, as pessoas tinham que sair, né? Eu estruturei um programa bem bacana, enfim, onde as pessoas tinham que a gente falava sobre temas diversos, né, para quem ia se aposentar, então como se fazer um planejamento financeiro, planejamento em várias áreas da nossa roda da vida, né, e hoje, até coincidentemente, né, eu sempre penso nisso, falo, puxa vida, a maior parte dos programas de preparação para aposentadoria continuam iguais àquele que eu estruturei em 1984, né, fazendo essas mesmas coisas, e hoje eu recebi de uma amiga uma reportagem, uma amiga que mora no Japão, de uma empresa em Tóquio que está inovando com essa questão e preparando seus funcionários que estão se aposentando para empreender. E o grande diferencial, né, eu brinco que a grande cereja do bolo é que essas empresas estão bancando essas pessoas com um tipo de um salário fixo durante 10 anos. Então, a pessoa vai se aposentar da empresa, a empresa vai ajudar ela a montar o seu negócio e durante 10 anos a empresa vai investir nela e no seu negócio. Olha que coisa incrível, isso traz de volta a fé, né, pra gente, a fé de que as coisas podem mudar, podem melhorar. Então, ao longo da minha trajetória na área de recursos humanos, eu sempre me deparei com essa questão etária, sempre foi um incômodo, né, então, principalmente nos processos de seleção, eu trabalhei muitos anos como headhunter, e na área de seleção é muito comum você ter faixas etárias, apesar de ser proibido, disso não está escrito em lugar nenhum, mas a gente tem, né, frente às normas de idade das organizações, que a gente tem determinadas faixas. Então, por exemplo, eu vou contratar um gerente de produto que tem que ter no máximo, 30 anos de idade, né? Então, a gente recebia muito essas solicitações de organizações e isso sempre me incomodou. Quando eu comecei a estudar esse tema, quando eu descobri o pilar etário da diversidade, eu me aprofundei nesse assunto, virei pesquisadora, palestrante e tudo mais, aí eu falei, não, agora eu tenho que voltar para as empresas e fazer um
um trabalho diferente, né? Porque dizem que quando a gente chega nos 50, perto dos 50, a gente fica com aquela coisa do propósito, né? A gente quer muito fazer alguma coisa ligada ao nosso propósito. E aí eu falei, puxa, é o meu propósito, eu quero mudar isso dentro das empresas, né? Se eu conseguir mudar em uma empresa, eu já fiz uma mudança, né? Então, por que não contratar pessoas mais velhas? Por que não trabalhar contra o etarismo, o preconceito etário? Enfim, eu me especializei nesse tema e venho trabalhando com diversidade etária, implantação de programas de diversidade etária dentro de organizações dos mais diferentes setores e portes. Isso tem sido super rico, muito bacana. E do outro lado, eu atendo, né? Fran, atendo pessoas físicas, né? Que estão na sua fase de transição de carreira. E normalmente são pessoas acima dos 50 anos, né? Que querem se reinventar, que querem fazer alguma coisa que esteja ligada ao seu propósito. Então, eu tenho trabalhado muito com isso. Então, é bem bacana porque eu estou nas duas pontas. Eu estou dentro da empresa fazendo esses projetos e eu estou atendendo pessoas também. A gente parte do princípio que a gente precisa preparar, né, tanto a pessoa física quanto a empresa. Um vai complementar o outro. E eu queria que você trouxesse um pouquinho das competências hoje que o profissional 50+, precisa, pode desenvolver, ou mesmo as competências que ele tem e que ele precisa colocar, como eu costumo dizer, na varanda e não deixar ela no porão. A gente ouve muito falar de hard skills, soft skills, né? O que eu tenho de conhecimento técnico e o que eu tenho de perfil comportamental para colocar isso em prática, né? Então, a gente tem atuado muito em cima das soft skills. Agora, tem um termo novo, né? Que eu acho que é interessante trazer aqui, que são as meta skills, né? O que são as meta skills? Então, na verdade, assim, a gente está falando de competências que são catalisadoras para que as soft skills sejam colocadas em prática de uma forma mais complexa. Então, por exemplo, capacidade de improvisação, né? Isso é importante? É muito importante, né? Então, frente a tudo que está acontecendo dentro das organizações, várias competências que a gente nunca parou para chamar de competências estão sendo requisitadas, né? Porque a gente fala muito de inteligência artificial, a gente não vai ter mais tantas vagas dentro das organizações, como é que a gente vai fazer, enfim, né? Na verdade, as organizações vão precisar de pessoas que saibam decifrar aqueles dados, que saibam interpretar, que saibam tomar decisões sobre os dados, por exemplo, dos algoritmos, né? Então, por mais que eu tenha um algoritmo, né, que eu tenha uma robotização, se eu não tiver dentro da minha empresa as pessoas para lidarem com esses dados, eu não consigo ter um diferencial competitivo, porque daqui a pouco a maior parte das empresas vão ter isso como uma commodity, né? Agora, as pessoas não são commodities, então eu, como profissional 50+, eu tenho que sair da minha caixinha, eu tenho que abrir meu mindset para a diversidade, eu tenho que ser curiosa, né? Eu tenho que buscar coisas diferentes e eu não posso parar de aprender. Quando a gente fala em lifelong learning, também não é um conceito, puxa, tá batido, de novo vai falar em lifelong learning. Não é. Você tem que aprender a vida inteira e você tem que aprender, desaprender, reaprender, porque o mundo muda o tempo inteiro. Em paralelo, também, eu tenho estudado um conceito que chama neuroplasticidade, que é um conceito super interessante de você ampliar, né, as suas conexões, enfim, né, as suas conexões cerebrais, né? Isso é super importante, considerando a longevidade, né? Porque se a gente olhar para frente, eu não quero, por exemplo, ter Alzheimer como meu pai teve. Então, eu posso investir em alguma coisa para que minha cabeça se renove a cada dia, para que eu tenha novas sinapses, né, entre os meus neurônios, para que eu consiga interpretar dados diferentes e tal. São tantas coisas bacanas ligadas à longevidade que eu acho que a pessoa tem que estar aberta e tem que estar em busca do crescimento. É exatamente isso que a Fran traz, assim, são desde exercícios mais simples mesmo, mudar um caminho, mudar a mão que você escreve, mudar a mão que você escova os dentes, esse tipo de coisa bem simples, mas que realmente te despertem quando a gente fala de cérebro, né?
E a gente hoje fala muito de um conceito de resiliência. E todo mundo tem que ter resiliência. O que seria isso, né? Essa capacidade de adaptação às situações do meio. E com o cérebro é a mesma coisa. Então, se a gente tiver essa resiliência, se a gente conseguir que o cérebro, de maneira mais orgânica, né, ele seja mais adaptável às modificações, a gente consegue trazer essas alterações positivas na longevidade. Então, a ideia desde a infância, e aí acompanha, né, o lifelong learning, acompanha a questão do próprio desenvolvimento cerebral, do próprio desenvolvimento e do processo de envelhecimento como um todo, essa questão de ampliar nossas sinapses, a questão da neuroplasticidade. Então, quando a gente vem estimulando isso a longo prazo, com certeza a gente tem aí um cérebro mais forte. É como se a gente tivesse um investimento. Então, a gente começa a fazer investimento agora, começa com um pouquinho e vai acumulando, né, riquezas a longo prazo. A mesma coisa no cérebro. Então, a gente começa a melhorar esse desempenho cerebral, mesmo pós o desenvolvimento dele, que tem a sua maturação ali nos 20 anos. E aí, depois a gente começa, perpetua esse desenvolvimento a longo prazo. E, com certeza, se inserir na sociedade, então, não só aprendizagem no sentido de vou estudar mais, vou desenvolver alguma habilidade diferente, mas também de socialização. Então, isso é muito importante e acho que o campo profissional nos traz muito isso, porque a gente passa a maior parte da vida trabalhando, né? Então, envolto de outras pessoas, é importante esse meio termo, né, de mudança de carreira, que a gente leve isso em consideração, porque muitas pessoas elas acabam tendo problemas de saúde mental muito grandes, muito nessa transição, justamente porque não tem só uma ruptura, né, mais abrupta da questão de aprendizagem em si, desenvolvimento de uma habilidade, mas também um afastamento da sociedade. Então, é importante realmente ter esse contínuo, e isso que a Fran traz é realmente muito interessante, muito importante para a gente relevar enquanto longevidade, né? E a gente, com certeza, vai estar falando muito mais dessa parte da neuroplasticidade, trazendo algumas das dicas, ou diria assim, exercícios que podem também no dia a dia. Fran, agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. A gente falou bastante sobre o nosso papel enquanto pessoa física, enquanto protagonista dessa nossa história, mas eu queria que você falasse um pouquinho do lado que você também está trabalhando com as empresas. O que as empresas, além de precisarem despertar, como a gente coloca as empresas nesse mesmo caminho, que é o caminho da longevidade? As empresas vão ter que pensar, puxa vida, se eu quero talentos dentro da minha organização, eu não vou ter mais tanta gente jovem como eu tenho hoje, né? As pessoas também estão tendo menos filhos, as taxas de fecundidade estão diminuindo muito. Então, se nós vamos envelhecer, vamos ter menos jovens no mercado, eu tenho que investir nas pessoas que estão aqui dentro. Então, esse é um primeiro ponto. Eu tenho que investir na diversidade etária. Aquilo que eu falei, né, da inteligência artificial, das pessoas decifrando os dados, né, eu acho que as empresas elas se preocupam muito com ensinar novas competências para as pessoas, né, mas elas também, eu acho que sim, falta um pouco trabalhar reciclagem, falta pensar um pouco aonde que ela quer chegar. Quando a gente fala em diversidade etária está dentro de diversidade, isso tem que estar no DNA da empresa, né? Como a gente, no nosso aquecimento, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Tem que estar nos valores da organização. Então, se a alta liderança não está comprada com esse negócio, dificilmente eu vou conseguir implementar um programa de diversidade etária. Eu não estou falando só em ter pessoas 50 a mais, não, eu estou falando em ter a diversidade de gerações dentro da organização, né? E aí, quando eu tenho várias gerações trabalhando e produzindo juntas, eu tenho também que pensar em como que eu vou desenvolver essas pessoas. A gente utiliza ferramentas que são mais adequadas para cada
perfil, né, de pessoa. O mais importante é eu pensar que as pessoas mais novas, elas gostam de conteúdos gamificados, elas gostam de conteúdos curtos, de vídeos, né? Elas aprendem mais facilmente de uma determinada forma. E pessoas mais velhas preferem um programa mais estruturado, onde tem um certificado, enfim, é um pouco diferente. A área de recursos humanos, que normalmente tem conduzido isso, a gente já tem algumas empresas que têm área de diversidade, mas na sua grande maioria ainda são áreas de recursos humanos. Elas têm que olhar para isso de uma forma mais estratégica, né? Então, olhando de uma forma mais estratégica, eu vou olhar todas as minhas políticas e práticas de recursos humanos, né? Normalmente, políticas eu nem tenho voltadas para a diversidade etária. Se eu tiver, é com relação à aposentadoria, né? Aposentadoria compulsória. Mas outras políticas eu não tenho. E práticas eu tenho, só que essas práticas não estão escritas. Então, por exemplo, a área de seleção é o grande funil. É ali onde a gente tem um nível maior de vieses inconscientes, né? Então, a gente precisa trabalhar a seleção às cegas, a gente precisa pensar em formas diferentes de conduzir nossos processos de seleção para a gente não ter tanto preconceito etário dentro deles. E em alguns momentos, a gente também vai ter que fazer recortes intencionais. Então, por exemplo, eu preciso trazer, pessoas acima de 50 anos para a minha organização, por representatividade, por uma série de questões. Eu ter o olhar do sênior para o sênior e por aí afora. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou montar um grupo piloto numa área específica, ou então eu vou atuar em áreas diferentes, mas com cargos mais estratégicos, né? Com a consciência de que a integração geracional traz bons resultados, eu tenho várias estratégias que eu posso trabalhar. Eu vi em algumas empresas que a área de diversidade ela fica no grande guarda-chuva da área de gestão com pessoas. E eu acho que isso é muito interessante, porque o que você falou, tendo uma visão hoje que eu e você, podemos, né, acompanhar essa evolução do RH, né, de sair do departamento pessoal para hoje estar aqui, a gente vê hoje um RH exatamente esse, estratégico, estando ao lado do negócio, ao lado de pessoas. Então, mesmo quando você fala todo esse caminho que a empresa tem que tomar, e eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Ter áreas de diversidade é muito bom, mas elas precisam estar juntas com programas ligados à área de pessoas, para que a gente não fique só naquela caixinha, que é o que você falou. Olha, vamos só... Não, eu preciso ter uma visão ampla. E na hora que eu trago essa visão ampla para dentro de um RH estratégico, eu trago exatamente essa visão, que é a que a gente quer dar, de colocar vários olhares, né, em pró tanto da empresa quanto em pró de pessoas. Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa estar junto e complementar essa construção. Eu acho que é bacana dar dois recados. Então, vamos falar para quem está dentro da empresa. Quem está dentro da empresa trabalhando com isso, então, por favor, reveja seus processos, reveja seu balanço etário, né? E não só o número de pessoas que você tem acima de 50 anos dentro da tua empresa, mas quantas pessoas você tem contratado, né? Qual é o percentual de contratações de pessoas acima de 50 anos nos últimos 2, 3 anos. Isso já vai te dar um pouco uma ideia do etarismo dentro da sua organização, né? Do preconceito que existe e que normalmente está lá escondidinho. Para o profissional, eu acho que essa curiosidade ela tem que ser uma constante, né? A gente tem que ter curiosidade de aprender, e hoje você aprende pelo YouTube, você aprende lendo, vendo um programa, uma coisa no Netflix, você tem milhões de formas de aprender, não tem desculpa, né? O que tem de coisa gratuita também, maravilhosa aí, né? Acho que isso a pandemia trouxe, né? Tanta coisa online gratuita, eu mesmo já fiz vários cursos, várias formações, não tenha preconceito, faça, aprenda. É isso, muito obrigada, gente, adorei participar e estou à disposição. Gente, muito obrigada para todos que assistiram. A gente teve realmente hoje uma aula incrível. E o Longe Talks de hoje deixa aí um gostinho de quero mais para o próximo episódio.